Bom, pessoal, bom dia. Nessa aula a gente vai falar sobre o metabolismo do DNA e do RNA, continuando a parte de metabolismo nitrogenado. Na aula anterior a gente viu a parte de metabolismo de nucleotídeos, que é uma aula introdutória para a gente entender o metabolismo DNA e RNA. O DNA e o RNA, eles são chamados como ácidos nucleicos, né? E o RNA é chamado de ácido ribonucleico, o DNA de ácido desoxirribonucleico. Em células eucarióticas, na verdade, o DNA, ele vai estar presente dentro do núcleo, tá? Então, a principal parte do DNA que a gente tem, ele vai estar presente ali dentro do núcleo. Claro que nas células eucarióticas, também na mitocôndria, a gente tem um certo percentual de DNA, mas ele chega a mais ou menos 1% desse DNA do nosso corpo, que vai estar na mitocôndria, e o restante está ali dentro do núcleo. Em procariotos, eles não têm as organelas, né? Então, esse DNA, ele vai ficar ali livre, né? Dentro ali do seu citosol. E é, outros, como vírus, outras moléculas também apresentam um aparato de ácido nucleico, mas os vírus, por exemplo, eles não conseguem se utilizar das suas moléculas para replicar as suas moléculas genéticas. Então, eles vão precisar de uma estrutura, que normalmente é a célula humana ou uma bactéria, onde ele vai se utilizar do aparato daquela célula para conseguir, então, replicar assim, ali as suas moléculas, certo? Mas, pensando nas nossas células eucarióticas, a gente vai ter o DNA dentro da estrutura, e a partir do DNA a gente consegue produzir o RNA. Para a formação desses ácidos nucleicos, a gente vai precisar das bases que a gente viu, né? Então, eu preciso de adenina, guanina, citosina, timina e uracila, sendo que essas bases, elas vão formar os nucleotídeos, como a gente viu na aula anterior. Então, eu formo esses nucleotídeos, que são formados pela base nitrogenada, a ribose ou a desoxirribose, e o fosfato. Essas moléculas, então, vão ser unidas para poder formar as moléculas estruturais do DNA. Então, esse DNA, ele vai apresentar um pareamento de bases, certo? E é um pareamento que ele é geral, onde sempre eu vou ter uma adenina ligando com essa timina e a citosina ligando com a guanina, isso quando a gente fala do DNA, é o ácido desoxirribonucleico. Então, lembre que esses nucleotídeos, eles vão estar na forma desoxirribonucleotídeos, tá? Onde eu tenho uma desoxirribose e não uma ribose. Essas ligações entre as bases são feitas a partir de ligações de hidrogênio. Então, a adenina se liga com a timina através de 2 ligações de hidrogênio, enquanto a citosina e a guanina se ligam a partir de 3 ligações de hidrogênio. O DNA é uma molécula de fita dupla, certo? Então, eu tenho uma fita dupla, que é complementar, como eu falei, das bases. Isso me diz que a quantidade de adenina ela vai ser igual à quantidade de timina na molécula, a quantidade de citosina vai ser igual à quantidade de guanosina na molécula, e além de ser uma fita dupla, ela forma uma hélice, certo? Então eu tenho uma dupla hélice formando sucos, eu tenho aqui o suco maior e um suco menor, né, entre essas fitas, locais que vão ser importantes para a ligação de proteínas, enzimas, para que ocorra aí esse processo de síntese e replicação dessas moléculas. Quando a gente fala de eucariotos, o DNA ele está presente de uma forma muito mais complexa, porque o DNA eucariótico ele é muito maior do que um DNA dos procariontes, certo? Então, por ser uma molécula muito grande, eu preciso organizar essa estrutura para que eu consiga, então, dentro daquele núcleo, conter toda a molécula de DNA que a célula eucariótica possui. Então, essa forma de organização ela vai formar, eu tenho o DNA, que é a fita dupla, essa fita dupla, ela vai se enrolar em proteínas, essas proteínas são as histonas, onde, né, essa fita dupla, ela vai enrolando, formando ali polinucleossomos, né, formando ali regiões onde eu tenho várias histonas ligadas, normalmente é um núcleo de 4, onde elas vão ali se enrolando, tá? Essa ligação de histona com molécula de DNA, a gente chama de cromatina, e depois essa cromatina, ela vai também se condensando, se organizando, até formar o cromossomo, tá? E aí a gente tem o cromossomo. Quando a gente está nessa fase de divisão, onde está mais organizado para as divisões, a gente consegue ver esse cromossomo realmente bem delimitado, mas geralmente quando ele não está, né, condensado, ele fica uma cromatina dispersa dentro ali do núcleo.
Esse DNA, ele anteriormente, ele era pensado, né, como apenas um armazenamento desses nucleotídeos, dessas bases nitrogenadas. E com o decorrer dos estudos, então, se identificou que não, que o DNA, ele é a nossa fonte de informação genética, que passa a informação genética de uma célula para outra, a partir do seu processo. Então, o, o DNA, para que eu consiga passar essa informação, para que eu consiga sintetizar o novo DNA, eu vou precisar de um processo de replicação, certo? Então, quando eu replico essa molécula de DNA, eu formo, então, um novo DNA, então eu estou sintetizando essa molécula. Esse DNA que é formado, ele é passado ali das células pai para as células filhas, tá? Mas eu preciso também ter outras estratégias para retirar a informação dessa molécula de DNA. Não adiantaria ela apenas ficar ali presente se eu não consigo retirar a informação genética que ela contém. Então, dentro desse DNA, eu vou ter várias estruturas, várias sequências ali de bases que vão caracterizar genes, certo? Então, eu tenho milhares de genes, e esses genes, eles são essas sequências, onde eu consigo transcrever essas regiões, certo? Então, eu pego esse gene e transcrevo. Esse processo de transcrição, ele vai produzir uma molécula de RNA. O RNA, ele também pode ser replicado, tá? E o RNA, então, depois, ele vai ser traduzido para uma proteína, que é a nossa próxima aula. Mas, esse processo de você transcrever um gene para formar um RNA, isso é o que vai nos permitir essa informação, vai permitir que essa informação genética ela seja passada, que ela seja entendida, digamos assim. E depois disso, da transcrição, eu traduzo essa informação na forma de uma proteína, tá? Então, eu preciso desses caminhos para que eu consiga, ao multiplicar uma célula, proliferar células, eu tenha o DNA sendo formado, e eu também preciso retirar essa informação genética desse DNA, e isso vai ocorrer principalmente através do processo de transcrição e tradução. O processo de síntese de DNA, ele vai ocorrer através da replicação. Então, é o primeiro passo. Essa replicação, ela vai produzir, ela vai seguir regras, e que são regras gerais, para que essa replicação, ela aconteça. Uma das primeiras regras é que essa replicação, ela é semiconservativa. O que isso significa? Eu tenho uma fita dupla de DNA. Para gerar uma nova fita de DNA, eu abro essa fita dupla, e cada uma dessas fitas, observe, né, eu abri a fita, cada uma dessas fitas aqui do DNA, ela me serve de molde para a produção de uma nova fita. Então, ao final, o que eu tenho é dois novos aqui, né? Eu tenho esse DNA sendo formado, ele foi replicado, então, ao invés de uma molécula inicial, eu tenho duas, sendo que, como eu abri a fita, eu vou ter uma fita molde antiga, né, do DNA anterior, e uma fita nova sendo formada. E no outro DNA a mesma coisa, uma fita antiga, uma fita molde antiga e uma fita nova sendo formada. Então, nesse momento eu tenho a formação DNA, mas eu estou conservando uma parte, por isso que é semi-conservativa, porque eu conservo uma parte. Então, uma fita ela é conservada e a outra fita é produzida utilizando essa fita conservada como molde. Por isso que a gente diz que ela é semi-conservativa. Além disso, ela vai ser bidirecional, tá? A gente tem no DNA a, a, a fita, né, do DNA, eu tenho uma fita que é 5 linhas, 3 linhas, aliás, todas as fitas do DNA, elas são 5 linhas e 3 linhas, só que para eu formar a dupla hélice, que é uma dupla hélice complementar, eu preciso que essas fitas estejam em sentidos opostos, certo? Então, uma fita vai estar no sentido 5 linhas, 3 linhas, e a fita complementar a ela está no sentido 3 linhas, 5 linhas, certo? Então, eu tenho essas fitas em direções opostas. Elas são complementares e estão em direções opostas. Isso vai fazer com que, no momento de eu replicar, uma fita eu consiga fazer realmente a replicação na direção 5 linhas, 3 linhas, porque toda a replicação ela vai ser feita nesse sentido. Só que se a gente observar nessa imagem, eu tenho aqui uma fita molde que está na direção 3 linhas, 5 linhas, então eu consigo começar aqui, ó, a sua replicação a partir do 5 linhas, 3 linhas.
eu consigo continuar aqui a replicação na sua direção 5', 3', tá? Mas a de baixo, ela como é uma fita oposta, ela vai estar na direção 5', 3'. Só que toda replicação eu vou começar do lado 5' para o lado 3', né? Tem uma frase que diz assim, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é 5', 3', que é o sentido de replicação desse DNA. Só que como eu tenho uma fita oposta, e eu preciso, né, ela está 5', 3', e eu preciso iniciar aqui, complementar através do 5', 3', eu preciso fazer, então, a replicação na direção inversa. Então, se a gente observar, eu tenho uma fita líder que é produzida na direção, né, 5', 3', na direção da forquilha, e eu tenho outra fita que vai precisar ser produzida na direção inversa, por isso que a gente diz que é bidirecional, porque dentro da bolsa de replicação eu vou ter replicação acontecendo nos dois sentidos. Isso por conta da complementariedade dessas fitas, como eu falei para vocês, que elas estão em sentidos opostos, né? 5', 3', 5'. E além disso, a replicação ela é semidescontínua. Eu vou voltar na outra imagem, que eu acho que ela está até melhor. Observem que nessa fita que eu faço 5', 3', ela está contínua. Porém, na fita que eu faço, né, no sentido contrário, que a gente chama dessa fita atrasada, digamos assim, essa fita, ela não é produzida de forma contínua, ela vai sendo produzida de forma descontínua. Por isso que a gente diz que ela é semidescontínua, porque uma fita eu consigo produzir de forma contínua, mas a outra eu preciso produzir de forma descontínua. Então, eu digo que, de regra geral, essa replicação ela é semidescontínua. Antes de eu falar disso aqui, vou trazer essa parte de origem de replicação. Para que ocorra a replicação, eu tenho uma fita dupla, né? Eu tenho ali uma dupla hélice formada pelas fitas do DNA, que são fitas complementares em direções opostas, e eu preciso utilizar cada fita como molde. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é abrir essa fita para que eu possa, então, iniciar esse local de replicação. Essa abertura dessa fita a gente chama de bolha de replicação. Então, observem aqui nessa imagem à esquerda, onde eu abro, eu formo essa bolha de replicação, certo? Cada bolha vai ter duas forquilhas, certo? Então, cada um desses direcionamentos aqui pequenos, tá vendo? Então, eu tenho essa região pequena. E essa daqui, que são as forquilhas de replicação, tá? São locais onde eu vou ter vários constituintes proteicos que vão permitir que eu vá abrindo a cadeia e, ao mesmo tempo, replicando o DNA a partir da cadeia molde, que é a cadeia original, formando uma cadeia nova de DNA. Isso aqui é um ponto de diferenciação entre a replicação de eucariotos e de procariotos. Por quê? O DNA de eucariotos, ele é muito maior do que o DNA de procariotos. E aí, se a gente pensar, a proliferação celular acontece de forma muito rápida. Nos procariotos, eu tenho uma quantidade menor de DNA, então, geralmente, eu só faço uma bolha de replicação, certo? Então, eu só abro o DNA em um local e vou expandindo isso até conseguir replicar toda a molécula de DNA. Só que, como eucariotos, eu tenho uma quantidade de DNA muito maior, se eu fosse utilizar apenas uma bolha de replicação, isso demoraria muito. Então, o que é que o organismo fez? Ele se utiliza de várias bolhas de replicação e elas vão se encontrando, né? A partir do momento que essas forquilhas elas vão aí abrindo esse caminho, eu consigo encontrar essas regiões de replicação. Isso faz com que o DNA eucariótico ele seja replicado de uma forma muito mais rápida, tá? E aí, quando a gente fala desse DNA eucariótico, a gente precisa lembrar também que não vai ser, essa replicação não é algo tão simples. Por quê? Porque a replicação do DNA de eucariotos acontece dentro de um ciclo celular, tá? A gente tem um ciclo celular onde a gente tem várias fases, né? Então, a gente tem a fase S, tem a fase, aliás, tem a fase G1, a fase G1, a fase S, a fase G2 e a fase M. Em cada uma dessas fases, eu vou ter um processamento daquela célula acontecendo, porque pense que eu estou saindo de uma célula para formar uma outra célula exatamente igual a essa célula originária, tá? Então, eu preciso aí realmente passar por um processo de divisão celular que vai ser muito importante. Então, na fase G1, eu vou ter um crescimento da célula. Por que eu preciso desse crescimento? Porque pensem que eu tinha uma célula, mas agora eu preciso ter duas. Então, eu preciso multiplicar todas as moléculas que tem dentro dessa célula, eu preciso ter em dobro, para que na hora que eu divida, eu tenha essas moléculas ali presentes em cada uma das células.
Depois dessa fase G1, eu vou ter a fase S. A fase S é uma fase de crescimento e duplicação do DNA. Então, é o momento onde eu tenho essa fase de replicação do DNA acontecendo, onde eu vou ter todo esse processo aí de replicação que a gente está vendo, né, onde eu tenho as bolhas de replicação acontecendo. Para isso, durante essa fase S, eu preciso, né, que aquela estrutura de cromossomo que a gente viu, ela seja desfeita, né, então vai ficar dispersa, a cromatina fica dispersa para que eu consiga realmente fazer esse processo. Depois que eu consigo, então, duplicar esse DNA, eu passo para a fase G2, que é uma fase de crescimento e preparação. Então, eu começo a crescer o citosol, microtúbulos, para que eu consiga, então, fazer realmente essa divisão da célula. E aí, na fase M, que é a fase realmente da mitose, onde eu vou dividir essa célula ali em duas, tá? Essa célula da mitose, né, que foi gerada duas células, ela pode continuar em ciclos contínuos de proliferação, mas a gente tem outras células que depois da fase M, elas entram numa fase G0, que é uma fase de repouso, onde elas não vão estar passando por esse processo de replicação de forma aí contínua. Dentro desse processo de divisão celular, nós vamos ter proteínas muito importantes, enzimas muito importantes, que são as ciclinas e as sinases dependentes de ciclinas. Essas enzimas, elas vão regular esse processo de divisão celular. Tá? Então, observem que a parte de replicação do DNA é uma parte pequena dentro da proliferação celular, dentro do processo de divisão celular, para que eu tenha ali as células ali sendo formadas. Então, essa duplicação, essa replicação do DNA se torna uma parte ali pequena quando comparada a esse todo, tá? Bom, então, isso vai ser uma diferença também, né, dos eucariotos para os procariotos, porque a replicação do DNA em procariotos é muito mais rápida. Não tem toda essa necessidade de controle do ciclo celular como a gente tem para células eucarióticas. Nesse local, né, na bolha de replicação, para que essa bolha de replicação ela seja iniciada, eu preciso de proteínas, preciso de enzimas que vão me ajudar a originar esse ponto de replicação. Então, nessa imagem aí à direita que vocês visualizam, observem que eu tenho uma fita de DNA na forma de hélice, né, na parte esquerda na parte direita, desculpa, que vocês visualizam. Para que essa dupla hélice ela seja aberta, eu vou precisar de uma enzima que é a helicase. A helicase ela vai abrir essa fita dupla, certo? Só que, como o DNA é uma molécula muito estável, quando eu abro essa fita dupla, o caminho dela é voltar a se fechar e formar novamente uma dupla hélice. Então, para que depois que essa helicase, que quando ela abre essas bases não voltem, né, a se complementar, não voltem a se ligar, eu vou ter proteínas de ligação de fita simples, que elas estabilizam essas fitas que foram separadas para que elas não façam essa ligação novamente. E além disso, pensem que eu estou tendo um cordão, né, como se a gente tivesse um cordão bem enrolado em dupla hélice, e eu começo a abrir, então eu vou formando uma tensão naquela fita que ainda está enrolada. Para minimizar essa tensão, né, e não gerar problemas na estrutura do DNA, que ainda está em dupla hélice, aí eu utilizo uma outra enzima, que é a topoisomerase, onde ela vai manter aí essa estrutura enquanto essas bolhas de replicação elas estão sendo formadas. Então, dentro do processo de replicação, eu tenho diversas proteínas, né, e enzimas envolvidas nesse processo. O processo eucariótico, ele utiliza um pouco mais de proteínas, porém, são muito semelhantes, tanto que hoje, o processo de replicação, ele é definido, né, ele é explicado a partir do processo de replicação das bactérias Escherichia coli, tá? E por quê? Porque se percebe que o processo, as proteínas são os mesmos, mas em eucariotos a gente tem uma quantidade maior de proteínas que ainda não se tem muita definição das suas funções. Mas, de regra geral, as principais proteínas envolvidas nesse processo de replicação são as DNA polimerases, porque a gente não tem uma única DNA polimerase, elas são várias, sendo que, normalmente, nos eucariotos, essas DNAs polimerases, elas têm a nomenclatura por números, né? Então, DNA polimerase 1, 2, 3. A DNA polimerase, ela é responsável por adicionar os nucleotídeos, então é ela que vai crescer
né, que vai realmente crescer aquela fita nova que está sendo gerada. A gente tem a primase, que a gente vai ver que ela é necessária para a síntese de pontos iniciadores, para que eu tenha ali o início da síntese. A gente vai ter as helicases, que foi o que a gente viu, que elas separam essas fitas de DNA, então vão desenrolar essa dupla hélice. As proteínas de ligação de fita simples, que a gente viu, que impede a reassociação das fitas simples. As topoisomerases, que elas vão garantir o alívio da tensão da dupla fita, né, porque quando eu vou desenrolando, eu vou gerando uma tensão nova nessa fita, então essas topoisomerases, elas meio que estabilizam. A gente tem também outras enzimas que vão participar removendo os iniciadores, porque eu coloco um primer, né, um iniciador, depois eu preciso retirar. E, além disso, eu tenho a DNA ligase, que é uma enzima que vai ligar ali, vai unir as fitas formadas, e aí posteriormente vocês vão entender mais ou menos como, quando eu mostrar para vocês o processo. Então, aqui a gente tem a DNA polimerase, certo? Mostrando ali o sítio ativo dela. Se a gente observar, eu tenho aqui um resíduo, né, de aspartato, onde eu preciso de magnésio, tá, nesse sítio ativo, porque é o magnésio que vai estabilizar os fosfatos para que eles sejam, então, adicionados, permitir, então, essa clivagem e adição de um novo nucleotídeo. Então, lembrem-se que aqui a DNA polimerase, ela está adicionando nucleotídeos, certo? Nucleotídeos é aquela estrutura que a gente viu, que eu tenho uma base nitrogenada, que eu tenho um açúcar e que eu tenho um grupo fosfato. No caso, o que vai acontecer aqui é que eu tenho uma base, eu tenho um nucleotídeo trifosfato, certo? Então, aqui no caso, eu estou mostrando para vocês a adenina, né, a adenosina aqui chegando, onde eu tenho a base nitrogenada, que é a adenina, tenho uma desoxirribose, porque eu estou falando de DNA, e tenho 3 fosfatos ligados, certo? Então, eu teria aí uma molécula de ATP, tá? Essa molécula, então, observem que essa base, a primeira coisa que é feita, né, é a formação das pontes de hidrogênio, junto com a estabilização desses grupos fosfato pelo magnésio aqui presente. Além disso, esse magnésio inicial aqui, ele vai ser importante para a ligação, realmente, não é ligação, para que ele possa ali agir, né, a ação, digamos assim, nesse local onde eu vou ter a ligação, certo? Como eu disse para vocês, essa síntese de DNA, ela é feita no sentido 5 linha, 3 linha. Por quê? Porque observem que o carbono 5, ele está acima do carbono 3, tá? Então, por isso que o direcionamento aqui é 5 linha, 3 linha. Quando a gente olha a fita complementar, ela está inversa. Então, na verdade, o carbono 3 linha, ele está acima do 5 linha, por isso que a outra fita está na direção 3 linha, 5 linha. Quando, então, eu tenho um ataque, né, desse magnésio, esse magnésio aqui, por conta de suas cargas, ele facilita esse ataque a essa região, o que vai fazer com que eu quebre a ligação, porque observem que vai ficar, né, eu vou formar uma ligação fósforo aqui de éster, tá? Então, eu ataco esse centro aqui de fosfato, retiro aí, né, esse grupo fosfato e vou ligar, então, esse nucleotídeo aqui à estrutura, onde eu ligo esse oxigênio que está no carbono 3, né, eu vou ligar aqui o oxigênio também presente aqui nesse carbono 4, formando, então, essa ligação de éster. A partir do momento que eu vou adicionando essas bases, observem que essa DNA polimerase, nesse caso, está sendo representada a DNA polimerase 1, a DNA polimerase, ela tem a 1, a 2, a 3, cada uma vai unir bases nitrogenadas, mas aí vão ter funções um pouquinho distintas, tá? Mas, com a adição dessa base nitrogenada, um momento, gente.
Bom, então a gente observa que essa DNA polimerase, ela forma como se fosse, ela empacota esse DNA, então eu tenho uma fita aqui, ela vai, ó, empacotar, o DNA vai passando, né, dentro desse sítio ativo, onde eu consigo, então, ir adicionando essas bases. E aí eu vou adicionando, observe que eu tenho a fita molde e eu tenho a fita aqui sendo formada, né? A fita líder, nesse caso, sendo formada na direção 5' 3'. E aí esse DNA vai passando por essa polimerase e vai inserindo aí novos nucleotídeos aí trifosfatos nesse local. Onde eu vou andando, eu tenho um sítio de pós-inserção e tenho um sítio de inserção. Então eu insiro o novo desoxinucleotídeo, e ele passa para o outro sítio de pós-inserção, vai sendo translocado esse DNA, até ir adicionando novas bases, tá? O que é importante, a DNA polimerase, ela só atua a partir de um molde, certo? Então, ela não consegue adicionar base se ela não tem um molde. Por isso que eu preciso da fita aqui, molde, que a gente tem do DNA, e eu vou adicionando uma fita nova, o que gera essa replicação semi-conservativa que a gente viu. Além disso, a DNA polimerase, ela não consegue iniciar uma replicação de DNA sem um iniciador. Por quê? Porque para que ela adicione um novo nucleotídeo, ela precisa de um carbono 3' aqui disponível. E se ela iniciar do nada, ela não vai ter. Então, eu preciso de um primer, que é o iniciador, que ele vai estar presente, vai conferir essa direção aqui, 3', e aí, depois disso, a partir daí eu consigo, então, fazer com que essa DNA polimerase comece adicionando aí novos desoxinucleotídeos nessa 3' que foi adicionada pelo iniciador. E, além disso, a DNA polimerase, ela apresenta uma função muito importante, que é uma função de correção, tá? Então, pensem que a DNA polimerase, ela vai adicionando esses nucleotídeos, mas caso ocorra, por exemplo, aqui tem uma timina na fita molde, então precisa ser uma adenina, mas vamos dizer que aqui chegou uma citosina. O que é que essa DNA polimerase faz? Ela identifica que há uma citosina no local errado, ela retorna para esse local e ela vai realizar uma atividade de exonuclease 3', 5', que é uma atividade onde ela observa que não está errado, então a ligação, ela não é feita, né, a ligação, a quebra do fosfato e a ligação ali de éster, ela não é feita, então ela retira essa base que está errada e vai adicionar a base correta, tá? Então, a DNA polimerase, além da sua função, né, de crescimento da cadeia de DNA que está sendo formada, ela também tem a função de revisão. Isso faz com que, gente, poucos erros, eles sejam passados, tá? Imagine se na síntese de DNA ocorrem muitos erros, isso realmente complicaria muito essa a fase de proliferação e divisão celular, porque teria muitas mutações, isso geraria um grande problema. Então, uma das formas iniciais de eu conseguir barrar esse processo é conseguir pegar corrigir já nesse processo de replicação. Claro que, depois de formado o DNA, depois de duplicado, a gente tem também consertos de erros, né? Então, erros do DNA, eles também podem ser consertados, e assim, poucas mutações elas passam. Mas ela também tem essa atividade de revisão, que faz que o DNA ele passe com poucos erros, e isso protege contra as mutações e contra doenças e alterações celulares. Então, como é que vai ocorrer esse processo de replicação? Lembrem que eu falei com vocês que essa formação ela precisa acontecer no sentido 5', 3'. Essa fita aqui, essa primeira fita que a gente está vendo aqui sendo moldada, ela está acontecendo na direção 5', 3', porque eu tenho um molde que é 3', 5'. Então, ele vai acontecendo na direção da forquilha de replicação, certo? Onde eu precisei de um primer, essa parte aqui, né, em zigue-zague. Eu precisei da adição de um primer, que vai adicionar essa primase, a primase adiciona o primer, e depois a DNA polimerase, nesse caso a DNA polimerase delta, ela vem então adicionando. Vocês vão ver que tem nomes diferentes, porque quando a gente fala da DNA polimerase de bactérias, elas são numeradas, então 1, 2, 3. Quando a gente fala da DNA polimerase de eucariotos, eu aí já uso as letras gregas, então eu tenho alfa, delta, epsilon, né, diversas aí
tipos de polimerase. Então, a diferença é que nos eucariotos eu tenho uma quantidade maior de polimerases do que nos procariotos. Então, essa fita aqui, que eu tenho essa fita molde, a fita molde, que é a fita parental, ela vai gerar uma fita líder no sentido correto, 5 linha, desculpa, no sentido correto não. Ela gera uma fita que a gente chama de líder ou uma fita contínua. Por quê? Porque ela vai ser gerada de forma contínua. Então, essa DNA polimerase, ela vai passando e vai adicionando os nucleotídeos, os desoxirribonucleotídeos, e formando essa fita aí, que a gente diz que é a fita líder, tá? Mas a gente tem uma outra fita, que é a fita atrasada, que a gente chama, onde como eu mostrei para vocês, como precisa ser feito na direção 5 linha, 3 linha, e a fita molde, nesse caso aqui, está nessa direção, eu preciso fazer no sentido inverso dessa fita líder que eu faço. Então, minha replicação da fita atrasada, ela vai ser no sentido inverso. Só que, como eu faço no sentido inverso, eu vou precisar fazer por fragmentos, tá? E aí eu vou precisar de vários iniciadores aqui. A DNA polimerase adiciona desoxirribonucleotídeos, eu tenho outro iniciador e adição de desoxirribonucleotídeos eu vou mostrar para vocês mais para frente. O que é importante aqui a gente também destacar, que eu tenho nessa forquilha de replicação várias proteínas. Então, a gente viu que são as proteínas que vão manter as fitas separadas, a gente tem a helicase que abre essa forquilha, a gente tem a topoisomerase que vai estabilizar, a gente tem a DNA polimerase, mas não pense que a DNA polimerase ela vai agir de forma isolada, né? Então, eu tenho outras DNAs aí que são importantes e vai ajudar no processo de formação aí, união dessas fitas. Então, quando a gente fala da replicação da fita líder, eu falo de um processo muito mais tranquilo, tá? Essa fita que vocês estão vendo aí em cima. Então, a DNA polimerase aqui, ela vai adicionando os desoxirribonucleotídeos de forma contínua, tá? Na direção 5 linha, 3 linha, tá? Então, eu faço aqui a adição desses desoxirribonucleotídeos, né? Então, observe que ele vai saindo aqui, e eu vou adicionando novos nucleotídeos nessa direção, 5 linha, 3 linha. Quando a gente fala da replicação da fita retardada, aí a gente vê que, ó, eu tenho aqui um helicase, a helicase está abrindo a fita, eu tenho a fita líder sendo produzida no sentido 5 linha, 3 linha. Isso ela faz o movimento no sentido da forquilha de replicação. Só que eu consigo fazer isso por quê? Porque essa fita de DNA molde, ela está na direção 5 linha, 3 linha. Então, eu consigo vir na direção da forquilha de replicação, fazendo 5 linha, 3 linha. Só que a fita de baixo, a outra fita molde, ela está no sentido inverso. Então, ela está 3 linha, 5 linha. O que faz ser necessário que minha síntese da fita, que a gente chama de fita atrasada ou fita retardada, precise ser feita da direção 5 linha, 3 linha também, só que isso vai ser feito de forma inversa. Ela é feita contrária, né? Essa síntese vai ser feita contrária à forquilha de replicação. Então, aqui é interessante porque a forquilha vai crescendo e eu vou sintetizando uma fita líder, né, de forma contínua. No caso da de baixo, essa forquilha de replicação, ela vai crescendo, mas minha replicação não está acontecendo no mesmo sentido de crescimento da forquilha de replicação. Isso vai fazer com que eu precise ir adicionando primers, assim como eu precisei para a fita líder, eu adiciono um primer, um iniciador, que vai me dar a porção 3 linha para que eu vá adicionando desoxirribonucleotídeos. Nesse caso da fita atrasada, retardada, eu também adiciono primer. Só que eu vou precisar adicionar primer várias vezes, porque pensem, ó, aqui a gente tem o primeiro, né? Então, essa fita retardada aqui, ó, ela foi gerada, só que a forquilha de replicação, ó, já caminhou. A helicase já abriu mais essa forquilha de replicação, ó. Então, quando a helicase abriu mais, eu preciso adicionar um novo prime para produzir uma nova faixa de fita retardada, tá? Então, por isso que eu produzo em etapas. E aí a gente chama esses fragmentos que são produzidos de fragmentos de Okazaki, porque é o pesquisador que descobriu aí esse processo de síntese da fita retardada.
Vendo isso de melhor forma, né? Então, observem, aqui eu tenho a helicase, eu tenho uma primase adicionando prime, eu já fiz uma fita aqui com o seu iniciador, a forquilha de replicação andou, eu então adiciono outro primer e produzo outra fita retardada. Em sequência, a forquilha de replicação anda mais, eu adiciono um novo primer e vou adicionar aí uma nova fita, né? Eu vou sintetizar uma nova fita retardada. Então, eu vou sintetizando em fragmentos, tá? E aí, depois desses fragmentos serem gerados, eu preciso ligar esses fragmentos. Por quê? Porque esse iniciador, ele não faz parte da fita final que foi gerada, certo? Então, eu preciso ligar essas regiões. Então, o que vai acontecer é que eu tenho uma fita lida que foi gerada, né? Eu tenho uma fita lida que foi gerada e aqui eu estou gerando a fita retardada. Eu preciso retirar esses iniciadores, né, que estão aqui presentes. Quem vai me ajudar nesse processo é a DNA polimerase 1, que ela vai cortar essa fita, retira, né, esses nucleotídeos monofosfatados, e a partir daí vai adicionar novos dinucleotídeos trifosfatados, como ela faz, e depois disso, uma outra enzima, que é a DNA ligase, vai ligar esses fragmentos que foram produzidos, tá? Porque senão eles ficariam separados. E aí essa DNA ligase liga esses fragmentos que foram produzidos, e então eu tenho o DNA aí sendo formado, tá? Pensando aí nessa fita retardada que está sendo produzida. Então, para a fita retardada, a gente tem mais passos, digamos assim. Então, observem que aqui, ó, a gente está vendo, né, a formação, só que ela tem que acontecer, como a forquilha está abrindo na direção esquerda, eu preciso ir adicionando primers, que são esses vermelhos aí, eles são adicionados pela primase, e a DNA polimerase, ela vem adicionando, então, essas estruturas, né? E a DNA ligase é quem vai, ó, ligar uma molécula, né, um fragmento de Okazaki com outro, e aí formar, então, essa cadeia aí atrasada que a gente está formando. Quando a gente fala de eucariotos, a gente ainda tem um outro porém, que são a importância das enzimas, que são as telomerases. A parte final dos cromossomos, eles são chamados de telômeros, tá? E são estruturas muito importantes no processo de replicação, de sinalização de morte celular, tá? Então, tem aí uma regulação muito importante por conta do ciclo. Por que a gente precisa dessas telomerases, tá? A gente vai ter uma... a gente vai ter aqui uma cadeia líder sendo formada e uma cadeia atrasada, né? A gente tem a retirada dos primes, né? E quando eu junto esses espaços, isso faz com que eu tenha um espaço terminal que não é preenchido, né? Então, eu tenho uma projeção do espaço 3' e essa fase 5' ela é mais curta. Então, quando a gente vê na replicação, o que acontece é que eu formo duas fitas, e nessas duas fitas eu tenho uma projeção 3' aqui, tá? Eu tenho uma projeção 3' que ela é como se ficasse sobrando. Então, o que é que as telomerases elas vão fazer? Elas vão inicialmente, nessa porção 3', né, que a gente está vendo aqui, que ela já está com uma projeção maior, eu vou adicionar telômeros, certo? Então, eu adiciono telômeros que geralmente são sequências aqui, ó, de TA e G, certo? Então, a sequência específica disso, né? Então, TTAGG, G, tá? Então, isso vai adicionando, eu vou adicionando essas sequências. Quem vai permitir essa adição é a telomerase, então ela vai adicionando. Então, eu projeto ainda mais essa região 3'. Pronto. Depois que eu adiciono esse telômero, eu vou permitir, então, que a DNA polimerase, ela volte e consiga, então, aí, adicionar mais moléculas, né? Eu formo aqui a cadeia, eu vou formar uma região final aqui, né, que a gente chama de telômero, exatamente com essa nova síntese. Então, eu continuo aqui essa nova síntese e consigo sintetizar essa fita aí de DNA. Então, assim, a gente vê o processo de replicação, onde eu saio de uma fita dupla e formo duas fitas duplas de DNA. Em sequência, depois desse DNA, eu posso, como eu falei para vocês, retirar a informação do DNA. Eu preciso retirar essa informação genética. A informação genética, ela vai ser retirada a partir da síntese do RNA, tá? E aí eu tenho diversas estruturas de RNA. Mas, de forma geral, esse RNA ele é formado por uma fita simples,
Ele é um ácido ribonucleico, nesse caso, porque os nucleotídeos, eles são formados pelo açúcar ribose, e não desoxirribose, como é no ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Então, nesse eu tenho as bases, os nucleotídeos sendo formados por ribose. Além disso, a gente tem uma diferença de base nitrogenada, tá? No DNA a gente usa timina, e já aqui no RNA a gente usa uracila, tá? Como base aí nitrogenada, certo? Então, a gente tem essa pequena mudança. Então, quando a gente vê lá uma adenina, a base complementar vai ser uracil, e não a timina, como é lá no DNA. Esse RNA, ele normalmente é essa fita simples, tá? Ele pode se enovelar por ele mesmo, como as proteínas fazem. Esses RNAs, eles podem também se enrolar neles e formar estruturas bem específicas, como é o RNA transportador, que a gente vai ver a estrutura. Esse RNA, ele tem 3 tipos, certo? Então, eu tenho o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomal. Esses RNAs, eles vão ter funções distintas, mas todos eles são produzidos, né, são transcritos a partir de uma molécula de DNA, tá? Essa molécula de DNA, ela vai ter vários genes, certo? E aí, a partir desses genes, eu vou transcrever um RNA mensageiro, um RNA transportador, um RNA ribossomal. O RNA mensageiro, ele leva a informação, tanto que o nome dele é mensageiro. Então, ele leva a informação. A gente vai ver que ele é o RNA responsável pela passagem da informação para a síntese da proteína. Então, nele eu estou carregando uma mensagem, eu estou carregando uma informação. O RNA transportador, ele vai ajudar na síntese proteica, mas, como o nome já diz, ele transporta. E ele vai transportar o quê? Aminoácidos. Ele acaba adquirindo uma estrutura bem particular, que é essa estrutura aqui do ribossomo transportador, ele forma como se fosse um trevo, por conta dessa fita que é simples, ela começa a se enovelar por ela mesma e forma essa estrutura bem peculiar do RNA transportador. Além dele, eu tenho o RNA ribossomal, que com a junção desse RNA com proteínas, eles formam os ribossomos, que são organelas responsáveis também pela síntese proteica. Esses aminoácidos, esses RNAs, eles estão presentes em eucariotos e em procariotos, tá? Então, eu tenho aí essa presença. Sendo que vai ter algumas modificações de procariotos para eucariotos, por exemplo, o RNA ribossomal, eu tenho estruturas diferentes entre procariotos e eucariotos, tamanhos distintos, peso molecular distinto, de uma molécula para outra, mas eles apresentam. E para a síntese dessas moléculas, eu vou utilizar de RNA diferentes, né? Então, a RNA polimerase 1, ela sintetiza todos os tipos de RNA. A RNA polimerase 2, ela vai sintetizar o RNA mensageiro. E a RNA polimerase 3, ela sintetiza o RNA transportador e outros RNAs pequenos que vão ser necessários ali para outros tipos de controles e reações desse RNA, desse processo de transcrição, tá certo? Então, quando eu tenho o DNA, a informação genética está ali, eu preciso agora retirar a informação genética. Eu vou retirar a informação genética na forma de RNA. Então, esse mecanismo ele vai ser chamado de transcrição. Então, é o mecanismo pelo qual todas as classes de RNA vão ser sintetizados. Eu transcrevo a informação, tá? Como é que isso vai acontecer? Observem que eu tenho a dupla fita do DNA, estão em azul, né? Eu vou precisar abrir essa fita, por quê? Porque uma das fitas do DNA, ela vai me servir de molde, tá? Então, ela me serve de molde, a gente chama de fita antissenso, tá? Ela vai me servir de molde para eu formar a cadeia de RNA. E a outra fita, né, a gente chama de fita senso, onde ela vai ser uma fita praticamente idêntica à fita de RNA que está sendo gerada, com exceção da mudança, porque no DNA eu tenho timina e no RNA eu tenho uracilo. Então, eu vou formando aqui essa fita de RNA, a RNA polimerase enzima, ' ela também vai passando por essa cadeia, vai adicionando os ribonucleotídeos ali na sequência, a síntese também do RNA também é feita na direção 5' a 3', tá certo? E aí eu vou ter esse processo de transcrição ele acontecendo. Assim como lá na DNA polimerase, essa RNA polimerase ela vai ter uma ação muito parecida, certo? Então, observe que eu também tenho magnésio, eu tenho um resíduo aqui de aspartato, o magnésio vai me ajudar a estabilizar a molécula, assim como me ajudar a
agir, né, a atacar esses centros aqui, para que eu consiga, então, juntar, formar a ligação e juntar o nucleotídeo que chega com o nucleotídeo que já está presente na fita de RNA crescente, tá? Então, eu vou conseguindo fazer essa adição. A direção da transcrição é direção 5' 3', onde eu tenho a fita molde e a fita não molde. E essa polimerase, observe que ela também vai englobar essa molécula de DNA, essa RNA polimerase, e ela vai, então, ó, abrindo a molécula de DNA. Eu tenho um canal onde entram os ribonucleotídeos, né? Onde entram esses ribonucleotídeos, e eu tenho um outro local que tem a saída do RNA, tá? E aí eu vou abrindo essa fita de DNA e gerando aí essa fita de RNA condizente. Para a geração, para essa transcrição, eu preciso de posições de genes. Nos procariotos, geralmente esses genes, essas regiões, né, esses RNAs que são gerados, eles vão ser depois traduzidos em várias proteínas. Então, o mesmo RNA, ele depois traduz em várias proteínas. No caso dos eucariotos, não. Um RNA, ele geralmente gera uma proteína. Tá? Então, eu tenho uma transcrição gênica. Eu tenho um gene, faço a transcrição dele para um RNA, e o RNA depois é traduzido em uma molécula proteica, tá? Que é uma diferença aí entre eucariotos. Só que como é que essa RNA polimerase, ela vai saber o local que ela deve se inserir dentro do DNA para formar essa molécula, tá? Então, eu preciso ter alguma estrutura que me faça perceber, que faça, na verdade, a RNA polimerase perceber que ela precisa se ligar àquela região. Então, eu vou ter regiões que são chamadas de promotores, tá? Esses promotores, eles são sequências de DNA, tá? E aí essas sequências, elas são sequências que são chamadas de boxes ou elementos, e essas sequências, elas determinam o ponto de início e também a frequência da transcrição. Então, é assim que a RNA polimerase, ela consegue identificar o local onde ela deve se ligar e a partir da onde ela vai iniciar o processo de transcrição. Geralmente, todos os organismos, eles apresentam o Tata Box. O Tata Box é uma região que vai ter uma região do DNA onde eu tenho uma sequência grande de tiamina e de adenina, certo? Em sequência, então a gente chama de Tata Box. A maioria deles vão ter, né, dos organismos vão ter essa região que funciona como promotor. E em eucariotos a gente também tem uma Cat Box, né, que é uma sequência de citosina, adenina, timina, que também vai estar ali presente um pouco antes da região, né, transcrita. E eles vão, então, sinalizar que é o local de ligação da RNA polimerase, para que a partir dali ela comece o processo de transcrição. Então, a RNA polimerase 2, que é a RNA que vai fazer esse processo de transcrição, ela precisa se ligar. Quem é que vai se ligar? Eu tenho uma proteína ligadora de Tata, que é o TBP. Essa proteína, ela se liga no Tata Box, e a partir daí é que as outras proteínas vão se ligando, inclusive a RNA polimerase. Essas outras enzimas que estão aqui presentes são moléculas importantes para ativar, são fatores de transcrição que vão estimular a ação da RNA polimerase. Tá? Então, a gente vê muito em outras aulas falando sobre fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição são fatores que vão ativar ou que vão inibir o processo de transcrição, exatamente permitindo que esse complexo seja formado ou que não seja formado, tá? Então, eu tenho aí esses fatores de transcrição aqui, e a RNA polimerase se liga, e a partir daí eu vou ter o começo desse processo de transcrição, que a gente vai vendo, né? Então, eu abro essa estrutura, a RNA polimerase, ela vai correr, né, formando aí esse RNA que é transcrito, e formando a partir de uma fita molde de DNA que a gente visualiza aí. Só que depois, quando a gente fala de RNA mensageiro, que vai ser um RNA importante para a gente entender a passagem da informação genética no processo de tradução, ele, depois de sintetizado, né, depois que eu faço esse processo de transcrição, o RNA mensageiro, ele ainda precisa ser processado. Então, ele passa por um processo, ele passa por um processamento, que vai garantir a ele uma estrutura que a gente chama de RNA maduro, RNA mensageiro maduro, e aí sim é ele que vai ser traduzido para gerar uma proteína. Então, dentro desse processamento, eu vou ter, na estrutura desse RNA, eu vou ter a adição de uma
capa protetora, digamos assim, ele é chamado de cap, um resíduo adicionado ali na região 5' desse mRNA que está sendo gerado, e ao final dessa cadeia eu tenho a adição de uma cauda poliar, então eu adiciono uma sequência, né, de adenina ali sendo adicionadas a essa estrutura. Esse cap, né, no 5' ali, ele é adicionado durante a síntese do RNA, certo? Durante a transcrição, e geralmente a cauda poliar ela vai ser adicionada posteriormente, tá? Eles funcionam como uma forma de proteção para que esse RNA ele não seja degradado, uma forma de sinalização que ele está na sua forma madura e que aí ele vai poder ser utilizado para o processo de tradução. Outra forma de processamento é a retirada dos introns da molécula de RNA mensageiro. Quando a gente produz, observe aqui, eu tenho a RNA polimerase, ela vai produzindo essa molécula, né? Então, observe que o cap 5' aqui já foi adicionado, né? Então, ele já está aqui presente, desculpa voltar, ele já está aqui presente, e ele vai sintetizando os nucleotídeos. Só que, vai adicionando os ribonucleotídeos. Só que, o RNA mensageiro, a gente tem uma adição de várias moléculas, tá? Só que nem todas elas vão ser utilizadas para o processo de tradução. Então, eu sintetizo uma grande molécula de RNA mensageiro, ela tem na sua estrutura exons e introns, e durante esse processamento, eu vou ter a adição, o cap foi adicionado durante a síntese do RNA, ao final dessa transcrição, né, primária, eu adiciono a cauda poliar, e depois disso, e durante esse processo também, eu vou ter uma retirada dos introns, tá? Que a gente chama de clivagem, a poliadenilação, que é a adição da cauda poliar, e de splicing, né? Então, eu retiro os introns, porque os introns, eles não têm informação genética, eu retiro os introns, e aí sim eu vou ter o RNA mensageiro maduro, com a presença do cap, da parte somente formada pelos exons, e da cauda poliar, presente aí na região 3'. Então, se a gente olhar, o gene da ovoalbumina, observem, ó, ele tem 7.700 aqui, pares de bases aqui presentes. Tá? No processo de transcrição, eu adiciono, eu tenho o cap 5' adicionado, eu tenho uma parte de RNA extra aqui, depois disso eu vou passar por esse processo de processamento, de splicing, né, ou de retirada desses introns, que são as partes aqui mais clarinhas, amarelinhas, e vão ficar só os verdes. Então, o RNA maduro, que vai gerar a ovoalbumina, ela tem 1.872 nucleotídeos, diferente aqui do DNA, que tem 7.700 pares de base. Então, observe que uma grande parte do RNA mensageiro que foi gerado, ele não está sendo aí produzido ao final. A partir desse RNA mensageiro é que a gente vai ter o processo de tradução, que é traduzir a informação. Então, eu pego a informação que está no RNA mensageiro e traduzo na forma de uma proteína. E aí, essa proteína vai ter as funções que a gente tem no nosso corpo. É o processo de síntese proteica. Então, o processo de síntese proteica, ele depende de um gene, ele depende da transcrição gênica, ele depende do processo de tradução. Então, essa parte da tradução, da síntese proteica, a gente vai ver na próxima aula, a partir desse ponto do RNA mensageiro. Então, obrigada a vocês, né, pela aula, e no tópico de dúvidas, tem lá para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tanto a aula anterior, que é a de metabolismo de nucleotídeos, quanto a de metabolismo de DNA e RNA. Mas teremos também uma aula de revisão com todos esses tópicos, para que vocês possam tirar aí as demais dúvidas que ainda apresentem.